Fala aí, galera do nono ano do Ensino Fundamental da Secretaria Estadual de Educação do Estado do Rio de Janeiro. Eu sou o professor Roberto Stabile, professor de Geografia, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a hegemonia europeia no mundo. Na verdade, vamos falar um pouquinho sobre essa evolução da Europa e tudo o que ela fez pelo mundo. Os conflitos, as questões relacionadas à Guerra Fria e entre outros elementos fundamentais, principalmente no processo industrial. Bom, assunto de grande importância. Bom, para falar de Europa, eu tenho que começar do início. Não só do descobrimento das áreas no mundo todo, a influência da Europa no mundo todo, mas principalmente das revoluções industriais. E aí eu começo a falar um pouquinho da primeira revolução industrial. Revolução de grande importância que deu o pontapé inicial para essa modernização que a gente tem hoje. Bom, para falar da primeira revolução industrial, tem algumas questões interessantes da gente discutir. Primeiro, o pioneirismo inglês. Como assim pioneirismo inglês? Certo, a Inglaterra foi a pioneira nesse processo. E pioneira mesmo. Eu posso falar que a Inglaterra foi o primeiro país a se tornar um país industrializado. A primeira revolução industrial ocorre na Inglaterra, com a substituição do homem pela máquina, onde a população sai do campo e vai para a cidade. Isso foi determinante para as modificações nas condições na Europa. Já posso dizer o seguinte, a própria Inglaterra se tornou o primeiro país a se tornar urbano no mundo. Ou seja, o primeiro país urbano foi a Inglaterra. Certamente baseado nessas revoluções industriais, que favoreceram a produção, favoreceu o crescimento econômico e essa influência da Europa no mundo todo. Inclusive, claro, favorecendo esse crescimento dentro do próprio continente europeu e fora. Vou dar o exemplo do próprio Estados Unidos. Quando falamos da primeira revolução industrial, a gente também tenta falar sobre essa evolução das revoluções industriais no mundo. Mas a Europa tem um destaque bem interessante. Por quê? A segunda revolução industrial, que tem como destaque Estados Unidos, Japão e Alemanha, também impactou bastante a Europa. Por quê? Havia uma necessidade muito grande no final do século XIX para o início do século XX de conseguir matérias-primas. Lembrando que a Europa já tinha sido expulsa, entre aspas, da América. Então ela não tinha matéria-prima. Então, consequentemente, eu preciso de um local onde eu vou retirar essa matéria-prima. Que local é esse? Adivinha? África, o continente africano e o continente asiático, mas muito mais o continente africano, foi a base do imperialismo europeu na África, ou o que a gente chama de neocolonialismo, quando as potências europeias foram para o continente africano retirar as matérias-primas para quê? Para abastecer as indústrias dentro do continente europeu. Deu certo isso? Deu certo, claro. As indústrias europeias foram de vento em popa, principalmente Alemanha, França e Inglaterra. Bom, eu falei do imperialismo europeu sobre o continente africano e asiático, mas existem outras coisas importantes da gente citar. Por causa desse imperialismo, a divisão do continente africano foi feita de maneira em que se beneficiasse alguns países. Quais foram eles? Inglaterra e França foram beneficiadas nessa divisão. Entretanto, Alemanha e Itália ficaram de fora desse processo. O que isso acarretou de uma forma geral? Bom, a principal consequência desse processo foi a Primeira Guerra Mundial. Então, a causa principal da Primeira Guerra Mundial foi, certamente, essa ideia, onde eu tive uma divisão do continente africano, só que alguns países beneficiados e outros não. Isso, é claro, durante a guerra, depois da guerra, essas sequelas se mantiveram. Tanto que, na Segunda Grande Guerra Mundial, foi a mesma configuração. De um lado, Inglaterra e França, do outro lado, Alemanha e Itália. Lembra? Foram esses países que, de uma certa forma, confrontaram lá na África por terem mais e menos territórios. Esse foi um problema gravíssimo de ser colocado e, consequentemente, causou um estrago na própria Europa. Primeiro com a Primeira Guerra Mundial e, claro, depois com a Segunda Grande Guerra Mundial, que trouxe consequências terríveis para o continente, inclusive a própria fragmentação desse continente entre dois grandes blocos do poder. Logo após a Segunda Grande Guerra Mundial, e eu falei para vocês que a Europa
de uma certa forma estava destruída? Sim. Isso tanto que influenciou diretamente nas demandas norte-americanas para o continente europeu. A Europa, por exemplo, recebeu bastante ajuda dos Estados Unidos para conseguir se reconstruir e manter uma relação muito próxima. Por quê? Porque logo após a Segunda Grande Guerra Mundial, nós temos uma divisão no mundo, e essa divisão entre capitalismo e socialismo faz com que a Europa também seja dividida. E o grande símbolo dessa divisão é o Muro de Berlim. O Muro de Berlim foi o grande símbolo de dividir o capitalismo do socialismo. E esse muro divide a Alemanha, entre a Alemanha influenciada pelos Estados Unidos, pela Inglaterra, pela França, e a Alemanha influenciada pela União Soviética. Nesse período, a Europa já estava fragmentada. Entretanto, tem um pingo de esperança aí. Já no final da guerra, um bloco econômico começa a surgir, chamado Benelux, Bélgica, Holanda e Luxemburgo. Forma uma área de livre comércio e vai se formalizando ainda mais com a entrada de outros países, para que se forme lá na frente o chamado Bloco Europeu ou a União Europeia. Fundamental, claro, tá? Para que a gente consolide hoje um dos principais blocos econômicos do mundo. O que acontece é que o continente europeu, por passar por 2 guerras mundiais, dividir o seu território entre o socialismo e o capitalismo, ficou muito vulnerável em relação a determinadas questões socioeconômicas. Por isso, a formação de um bloco econômico seria fundamental para reestruturar esse continente. Bom, começamos em 1944 com o Benelux. Depois, já na década de 50, a gente tem a CECA, a Comunidade Europeia de Carvão e Aço, que entra países que estavam meio complexos em relação à disputa, que aí entra a própria Alemanha, como um grande exemplo desse processo, a França, que tinha uma rivalidade muito grande com esses países. E aí, nesse cenário, é claro, se consolida o que nós vamos chamar hoje de União Europeia, mas que na época, como eu falei, era a Comunidade Econômica Europeia, apenas uma relação econômica, que vai começar a ganhar países conforme o tempo vai passando. E, claro, é muito importante você entender que o tempo passando e os países entrando nesse bloco europeu para se tornar cada vez mais íntegro, comércio cada vez mais favorecido entre os países e as fronteiras cada vez mais desaparecidas. Ou seja, a gente tinha um muro de Berlim, mas as fronteiras dos países ocidentais cada vez mais desapareciam. Por quê? Porque era muito fácil você circular devido a essa questão dos blocos econômicos ou do bloco econômico europeu. Bom, a Europa estava dividida, mas o socialismo não levou muito tempo. No final da década de 80, mais ou menos 1989, o que acontece é que o Muro de Berlim caiu. Ele praticamente foi para o chão. Aquele momento do leste europeu dividido entre o socialismo também acaba. Ou seja, o bloco socialista praticamente se fragmenta. A União Soviética não existe mais. O socialismo realmente acabou. Mas o que surge na Europa? Bom, surge mais países do que realmente tinha durante o socialismo. Por que isso aconteceu? Porque na época do socialismo, todos eram iguais. Pós-socialismo, o que acontece é que esses países vão apresentar características bem distintas e vão apresentar questões étnicas muito fortes. Um exemplo é imprescindível aí na Europa. A Iugoslávia, país que muitos, de repente, nunca ouviram falar, mas que se fragmentou em vários outros países, em várias outras etnias. E essas certamente vocês conhecem. Vocês já ouviram falar da Croácia, vice-campeã mundial, já ouviram falar, por exemplo, da Macedônia, da Sérvia, da Eslovênia, países que fizeram parte da ex-Iugoslávia. Mas os conflitos foram intensos para que esses países se tornassem países independentes. Hoje, muitos desses fazem parte da União Europeia. Bom, já posso falar o seguinte, a fragmentação da Iugoslávia, assim como a fragmentação de outros países, vou dar um exemplo da Tchecoslováquia. Certamente vocês nunca ouviram falar sobre a Tchecoslováquia, mas já ouviram falar sobre a República Tcheca e a Eslováquia. Esses dois eram um único país, assim como a Iugoslávia, que se fragmentou em vários. E até hoje existem problemas relacionados à Iugoslávia. Países que querem
como Kosovo se separar ainda da Iugoslávia. Ou seja, Iugoslávia, entre aspas, já não existe mais Iugoslávia. A herdeira da Iugoslávia é a Sérvia. Mas outras questões étnicas são muito comuns na Europa. A Espanha, por exemplo, tem dois grupos fortíssimos étnicos. Os bascos e a própria Catalunha. Todos dois querem separar da Espanha. Não conseguiram? Por quê? Porque o Conselho de Segurança da ONU impede as separações por etnias hoje. Porque existem várias regiões, vários países que também querem separar, inclusive em áreas do Conselho de Segurança, tipo na Rússia, na China. Existem várias áreas querendo essa independência étnica de grandes territórios. Mas certamente na Europa hoje já não vai ter mais nenhuma fragmentação. Galera, assunto de grande importância, continuem vendo os vídeos, porque vai ser fundamental para a formação de vocês.